Você acredita em extraterrestre? Eu acredito em extraterrestre. Pronto, agora o pastor endoidou. Agora nós já podemos internar ele. Chama a viatura, leva ele para o hospício. Porque agora ele afirmou que ele acredita em extraterrestre. Saudações aos meus amigos peregrinos e forasteiros que estão andando por essa terra, mas que estão aguardando uma pátria celestial. Quem vos fala aqui, pastor Evertinho, e eu quero usar esse canal para conversar com vocês sobre realidades espirituais. E hoje a minha pergunta para você é muito sugestiva. Você acredita em extraterrestre? É isso mesmo. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar por que eu acredito em extraterrestre e como isso pode ser uma realidade entre nós. Meus amigos, eu acredito em extraterrestres. Eu acredito em uma realidade extraterra, sim. Eu acredito em anjos. Eu acredito em atmosferas proféticas. Eu acredito no mover do Espírito Santo. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito numa vida governada pelo Espírito de Deus. E quando nós somos governados pelo Espírito, nós vivemos uma realidade completamente diferente. E se você ainda não vive uma vida no Espírito, eu quero te incentivar a ficar nesse canal aqui, porque eu vou fazer vídeos diários, vários vídeos por dia. Eu prometo para vocês que eu vou compartilhar com vocês todos os princípios que o Senhor compartilhar comigo. Lógico, só se Deus impedir que eu compartilhe. Mas do contrário, eu quero trazer você para uma vida espiritual intensa. Eu quero ensinar princípios, não experiências pessoais apenas. Fazer teologia com experiência é coisa de moleque. Não, eu quero mostrar para vocês princípios espirituais que com certeza vão levar você para uma nova realidade na vida no Espírito. Então fica ligado, porque o vídeo de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre a experiência de Nicodemos em João capítulo 3 e vamos aprender lições extraordinárias para a nossa vida espiritual. O papo de Nicodemos no capítulo 3 de João com Jesus começa de uma maneira muito interessante. Ele se mostra um homem muito entendido, ele já sabia de quem Jesus se tratava, ele já tinha ouvido falar. E ele chega falando, olha, não pode ser um homem que faz os sinais que você faz, só pode ser o Filho de Deus. E ele chega afirmando essas realidades. Até que Jesus faz a primeira declaração para ele no versículo 3, que é interessantíssima. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu gosto muito da interpretação da Bíblia Mensagem, que diz, não nascer de novo, mas nascer do alto, nascer de cima. Jesus vai explicar isso um pouco melhor para frente, mas é importante nós entrarmos nessa realidade. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se do alto não nascer. Então precisa haver um novo nascimento em nossa vida. Todos nós já nascemos da nossa mãe. Todos nós tivemos um nascimento natural. E precisa haver em nós um nascimento sobrenatural. E é esse nascimento do alto, nascer do alto, ou nascer de novo, nascer de uma nova natureza. Esse novo nascimento vai introduzir você a uma vida completamente espiritual. Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o reino de Deus não pode ser visto por pessoas naturais. O reino de Deus só pode ser visto por pessoas espirituais. Então, a primeira experiência que você tem que buscar é a experiência de nascer de novo. É a experiência de nascer do alto. É a experiência de se conectar com o invisível e com o sobrenatural. Então esse papo começa de uma maneira muito interessante. E ele vai evoluir e nós vamos chegando lá. Depois que Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele faz uma pergunta inteligente. Ele diz, como assim nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus responde de uma maneira extraordinária. Ele diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nesse reino. Então Jesus evolui o pensamento, mostrando para nós, da mesma maneira que você nasceu da água do parto da sua mãe, da mesma maneira que você nasceu
de uma maneira natural, que você veio à existência de maneira natural e você tem acesso a coisas naturais, você tem fome natural, você está sujeito aos 5 sentidos do seu corpo, você está sujeito às leis da natureza, à lei da gravidade e assim vai. Você está sujeito a frio, a calor, você está sujeito à fome, à sede. Você nasceu da água, você nasceu naturalmente, mas você precisa nascer do Espírito. Porque se você não nascer do Espírito e não tiver essa experiência espiritual e começar a discernir as coisas espirituais, você não pode ver o reino de Deus. É importante nós enfatizarmos essa questão de ver o reino de Deus. Peraí, mas o reino de Deus é invisível, Everton. Como eu faço para ver o reino de Deus? Exatamente isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então Jesus já nos deixa a dica, nasceu naturalmente, você já é um candidato. Agora o segredo é nascer de novo. O segredo é nascer do alto. O segredo é se conectar com princípios e valores espirituais, para começar a colher no natural esses princípios espirituais. Por isso que a proposta desse canal é que você viva uma vida naturalmente sobrenatural. Jesus conclui seu pensamento dizendo para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito faz você entrar em uma nova dimensão. Nascer do Espírito faz você entrar em uma nova realidade, onde você é governado pela fé, onde você começa a viver pela fé e não pela vista, onde a alma sai do governo, a carne sai do governo e o Espírito começa a governar. A proposta do reino de Deus é esta: que você se torne alguém espiritual, que você se torne alguém que é governado, que é direcionado pelo Espírito de Deus e pelos princípios espirituais. Então, eu me vejo na obrigação, eu tenho a obrigação diante de Deus de ensinar para você como viver esses princípios. Porque a religião, eu não gosto de chamar de religião, mas vamos chamar assim. A religião cristã é diferente de todas as outras religiões. As outras religiões que creem no sobrenatural, que creem em situações sobrenaturais, eles pregam até algumas coisas que nós pregamos. Por exemplo, o jejum. Vocês vão me ver falando nesse canal sobre jejum. Muitas religiões jejuam, mas nós não jejuamos pelos mesmos motivos. Nós não lemos a Bíblia pelos mesmos motivos. Nós queremos princípios. A religião cristã, esse movimento que Jesus começou desde quando ele veio à Terra, é baseado em princípios. Não é baseado em rituais, não é baseado em sacrifícios, é baseado em princípios claros da palavra de Deus. Toda religião tem um mistério envolvido. E o mistério das religiões está sempre escondido. Então eles sempre vão procurar por algo que eles nunca vão achar. A religião cristã também tem mistério. Aliás, nós somos a religião do mistério. Vocês conhecem bem o texto de Coríntios: olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou àqueles que o amam. Não é mesmo? Olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, só pode ser um mistério. Mas o próximo versículo é maravilhoso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Sim, os mistérios de Deus são revelados pelo Espírito. A nossa experiência espiritual não é baseada em um mistério. É baseada em um mistério revelado em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então a vida espiritual começa com uma experiência pessoal com Jesus Cristo. No ápice dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, o Nicodemos vem com uma pergunta. Jesus, afirmando para ele essas realidades, o Nicodemos fala: como pode suceder isso? Que história é essa de nascer de novo? Que história é essa? Jesus olha para ele e fala: cara, você é mestre de coisas humanas, você é mestre em Israel e você não consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Que isso? Se eu estou falando para você de coisas naturais e vocês não creem, ainda mais as celestiais, sabe? É necessário um salto de fé, uma experiência de fé para viver o cristianismo. Não é uma questão de personalidade. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não sou muito dado a essas coisas. Eu sou uma pessoa mais racional, mais crítica.
Você que é crítico, você que é cético, você que precisa ver para crer, deixa eu dizer a você, não tem como entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Você precisa ter essa experiência espiritual, estar conectado com as realidades espirituais, com princípios espirituais. O Nicodemos não conseguia compreender. Mas peraí, como assim? Como nascer de novo? Como isso se dá? Eu até entendi o raciocínio, Senhor Jesus. E pode ser exatamente essa a tua pergunta. Eu entendi o raciocínio, tudo bem, tem que nascer de novo para ver as coisas espirituais. Mas e aí? O que eu tenho que fazer? E aí Jesus responde para ele da maneira mais interessante. Ele diz, olha, se eu estou falando de coisa natural e você não entende, ainda mais quando eu começar a falar para você de coisas espirituais. Então, a conclusão do pensamento de Jesus fica ainda melhor. E é aqui que a gente recebe a chave desse vídeo e dessa revelação que Deus está trazendo para nós hoje. Agora esse papo fica extraordinário. Jesus conclui o pensamento dele dizendo assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, eu mesmo que estou diante de você. E Jesus conclui com um pensamento que está no céu. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém pode ter essa revelação se não ter o contato com aquele que é a escada de Jacó. Você deve se lembrar muito bem da visão da escada de Jacó e com certeza esse vai ser um dos assuntos posteriores aqui no canal, mas a escada de Jacó demonstra esse contato, essa ligação entre o céu e a terra. E você vai me perguntar, pastor, então como eu faço para entrar numa vida sobrenatural? Deixa eu te dizer, só tem um jeito, através do Filho do Homem. Só tem um jeito, através de Jesus Cristo. Jesus é a escada que liga a terra com o céu. Você aceitar Jesus, não é você que o aceita, é Ele quem te aceita. Mas você aceitar o testemunho de Jesus te introduz nessa vida sobrenatural. Te traz para essa vida espiritual, baseada em princípios da palavra de Deus. E quando você entra nessa realidade, todas as coisas são transformadas. Todas as coisas são mudadas de lugar. Você está sendo convidado por Deus a viver uma vida naturalmente sobrenatural. Através dessa mensagem, Jesus está dizendo, quem pode subir ao céu senão aquele que de lá desceu? Jesus veio trazer para nós a realidade celestial. Jesus veio trazer para nós a possibilidade de uma vida sobrenatural. E Ele nos deu a chave. A chave mestra é o seu nome. E não é o nome em si, Jesus, que faz a diferença, mas a autoridade. Ele nos deu o direito legal. Não foi só o nome. Em nome de Jesus que isso aconteça. O nome de Jesus em si não é amuleto da sorte, irmãos. Mas quando você entende que o nome de Jesus é a conexão, é em nome de Jesus que eu ajo. Eu estou nomeado por Ele, Ele me deu autoridade. Então começamos a acessar realidades poderosas no mundo espiritual. Então, nesse primeiro vídeo, eu só quero dizer algo simples que o próprio Jesus disse aí. Quem pode falar de coisas celestiais senão aquele que veio do céu? Sim, Jesus veio do céu para a terra, para trazer as realidades do céu para a terra. Então, meus amigos, o convite é, nós precisamos de Jesus. Jesus é o segredo para uma vida naturalmente sobrenatural. Jesus vivia essas duas realidades de maneira concreta. Jesus vivia na terra e no céu ao mesmo tempo. Sim, Jesus vivia como homem e como filho de Deus. E é este o convite que Ele nos faz. Ele é a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Por mim vocês entram e saem. Entra para onde? Sai para onde, meu Deus do céu? Jesus está dizendo, eu sou a ponte de ligação das coisas espirituais. Eu vos dei autoridade. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome. Façam isso em meu nome. Batizem as pessoas em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu o seu nome, Ele nos deu acesso. Nós temos lugar ao sobrenatural, porque Jesus comprou isso para nós com o preço do seu sangue. Meus amigos, Jesus estava na terra
e também estava no céu. E agora eu quero te dizer algo extraordinário. Jesus agora está no céu e também está na terra. Jesus agora está sentado à destra de Deus. Mas as realidades espirituais, inclusive sua presença, Ele prometeu para nós: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As realidades espirituais são verdadeiras e você precisa entrar nisso. Você que já é um cristão e aceitou Jesus, você precisa entrar nessa realidade e começar a viver nessa dupla realidade que é sua. Sim, você é da terra, mas você é também do céu. Você tem que respeitar os princípios da terra, mas você tem que respeitar os princípios do céu. E o maior desafio está no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como a vontade de Deus vai ser feita na terra se nós não a conhecemos? Mais do que conhecê-la, nós precisamos trazer a realidade do céu para a terra. E é esse o desafio de uma vida naturalmente sobrenatural.